Salve! Mais um vídeo aqui no meu canal e dando continuidade aos livros essenciais para o meu trabalho. Dessa vez eu vou pegar cinema brasileiro. Eu fiquei na dúvida, né? Porque eu falei que ia fazer com os livros nacionais, né? A parte nacional ou a parte brasileira. Depois eu fiquei pensando, mas eu pego críticos brasileiros, historiadores brasileiros. O que vai ser, né? Ou só cinema brasileiro. Então fiz um apanhado, mas tentei fazer mais uma coisa brasileira de fato, né? Livros principalmente sobre cinema brasileiro, mesmo que alguns deles tenham também algumas coisas de cinema internacional. Acabei selecionando alguns aqui. Olha, talvez até tenha deixado. Não, alguns vão ter coisas sobre cinema internacional, mas a maior parte deles, de todos eles, é cinema brasileiro, o conteúdo de todos eles. Então vamos lá. Mais uma vez são 11 e mais uma vez ficaram muitos livros de fora. Tem um que ficou ali no quarto da minha esposa que ela está lendo. Eu ia acordá-la ou tentar entrar sorrateiramente para pegar, que é um livro muito bom do Paulo César Sarraceni, mas depois eu pensei, quer saber? Vai ficar coisa de fora, fica o Sarraceni também de fora. E depois eu faço um outro vídeo falando de outros livros que ficaram de fora, internacional e nacional, e tá tudo certo, né? Não vai doer ninguém se deixar de fora. Mas fica registrado que o Sarraceni ficou de fora e é um baita de um livro, o livro dele. Esqueci agora o nome, mas é Por Dentro do Cinema Novo, acho que é. Um negócio assim. Eu tinha até dois desse livro. Primeiro eu perdi, né? Aí eu comprei um outro, acho que tem uns 5, 6 anos. Aí numa dessas mudanças, Portugal, Brasil, eu acabei achando a outra edição e aí fiquei com dois. E aí dei um, acho que talvez pro Joel, e aí trouxe pra cá agora pra Porto Alegre. Só um, né? Trouxe o que ficou pra Porto Alegre. É, bem, então vamos começar. E eu queria começar com esse catatal aqui, explicando primeiro que eu sou talvez o maior fã vivo de enciclopédias e dicionários. Se tem enciclopédia no nome ou dicionário, a minha tentação é de comprar. Eu adoro. Adoro, a não ser que seja muito ruim, que eu dou uma olhada nos verbetes, é mal escrito, ou falta coisa essencial, alguma coisa assim. Mas esse aqui não é, não se trata disso, né? Tem edição nova, essa Enciclopédia do Cinema Brasileiro, pelo Luiz Felipe Miranda e pelo Fernão Ramos. São dois historiadores de muita importância, né? São dois historiadores de peso do cinema brasileiro. Esta, se não me engano, é a primeira edição que saiu, 99 por aí, e eu comprei na época. É, E é um livro fundamental, é um livro muito importante. Está todo amarelado já. É um livro, de fato, saiu novas edições, saiu atualizado. Eu acabei não querendo comprar, não sei se tem verbetes atualizados. Atualizado também não me interessa muito. Não me interessa tanto. Interessa, claro, mas não interessa tanto. Talvez a atualização de cineastas, né? Mas eu tenho sempre medo de tirar alguns, porque se for atualizar de fato, teria que ser o dobro do tamanho, né? Veja o tamanho dele, ó, ele é gigante, né? É muito grande, tem sei lá quantas páginas aqui. Tem, nem aparece o número de páginas, 600 páginas. Então, um livro de 600 páginas, se for atualizar para o número de cineastas que a gente tem hoje, depois desses 25 anos de cinema brasileiro bombando, vai ter que precisar de um livro de 1000 páginas, né? Se for atualizar. Então, não teria condições. Então, eu acho que talvez eu até compre futuramente essa atualização, mas nunca vou abrir mão desse aqui, que é o primeiro, que é fundamental. Então, esse é o número um, mas sem ordem, lembrando, sem nenhuma ordem, nem cronológica, nem nada, sem nenhuma ordem específica.
só uma ordem de colocação aqui. O segundo não é bem brasileiro, é um catálogo da Cinemateca de Turim para uma mostra do Bressani. Mas eu adoro esse catálogo, né? Eu adoro e é Júlio Bressani, né? Tem caras muito importantes aqui, tem o Andrea Tonati escreve aqui, tem muitos críticos italianos que escrevem aqui, tem textos do Décio Pignatari, textos do Ivan Cardoso, então tem Jean-Claude Bernardet aqui, textos do Gustavo Dal e vários outros críticos, Haroldo de Campos, vários críticos italianos também escrevendo aqui, além de textos do próprio Bressani, tá? Carlos Adriano, Caetano Veloso, então é um livro lindíssimo que eu paguei uma bagatela ali no Sebo do Itaim, do meu amigo César, da minha amiga Júlia Damiano, que era o pessoal ali que tinha também a loja de discos Nuvem 9, onde eu cheguei a trabalhar por algum tempo, numa época ainda nos 90, na época que eu era jovem. Eu já fui jovem um dia. Então esse é um catálogo lindão, muito bonito. Se acharem por aí, eu recomendo também. São 346 páginas. É realmente espetacular. E é Bressani, né? Não preciso falar mais nada. Bressani já se recomenda sozinho. Ai, o vizinho. Um calhamaço desses caindo. Bom, não tá tão tarde, 10h30. Tá bom. O outro livro. Bom, vai na ordem que eu deixei aqui, paciência. O outro livro tem a ver um pouco, tem a ver porque é Cinema de Invenção, o livro do Jairo Ferreira. Eu já tive a primeira edição, o próprio Jairo Ferreira me deu a primeira edição, depois ele me tomou de volta. Ele tinha essas maluquices numa época. Depois eu tive a segunda edição, que é uma edição que é mais problemática um pouco, e aí essa é a melhor versão, né? Que é a versão que junta uma com a outra. Pelo menos foi o que falaram na época, eu não cheguei a checar as duas, mas é um livro fundamental também, porque o Jairo Ferreira era crítico, era uma cara participante ali do cinema marginal, fez parte de vários filmes. A Mulher que Inventou o Amor, A Opção, o Rosas da Estrada, ele tá, era parte ali do cinema de invenção, cinema marginal brasileiro, era um cara, uma figura adorável, um cara muito gente boa. Eu lembro que a gente, na época, hoje já não é mais, mas na época o meu preferido do Imamura, quando eu o conheci, né, 2000, 2001, meu preferido do Imamura era o Todos os Porcos, o dele também, a gente ficava conversando sobre o Imamura, muita saudade do Jairo, era um cara com um papo muito agradável, era muito legal conversar com ele. Então, vale muito a pena, posso me orgulhar de ter sido amigo do cinema do Jairo Ferreira, ele morreu pouco depois, alguns anos depois, mas felizmente fui amigo dele por um tempo. Tenho boas lembranças dele e acho que muita gente também tem lembranças boas dele. Enfim, grande livro. Esse aqui acho que dá para achar, não é difícil. Acredito que não esteja fora de catálogo e tal. Então, corram atrás, porque vale muito a pena. Falei de Bressani, falei de Jairo Ferreira. E vale a pena também o outro gênio do cinema de invenção, o cinema marginal, o de Grude, que é o Rogério Sganzerla, Jairo Ferreira, Rogério Sganzerla. Essa coleção com 2 volumes de vários escritos, né, dele, uma coletânea com vários escritos que ele fez, né. Ele era crítico também, escreveu para o Estado, para a Folha, vários lugares aqui. Faz muito tempo que eu não leio esses livros, aliás, eu comprei já tem uns anos, mas eu li muito durante
uns anos aí também, uns 15 anos atrás, eu li bastante. Saiu em 2010, acho que foi nessa época que eu comprei e li bastante. Patrocínio do Itaú Cultural, Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e da UFSC. Então, vale muito a pena também. Não sei, esse eu não sei como é que tá, mas imagino que não seja tão raro assim. Edifício Rogério, vale muito a pena. Um apanhado de textos críticos do Rogério Sganzerla em 2 volumes. Então, esse é um outro livro. Voltando um pouquinho no tempo, na cronologia dos eventos, do final dos anos 60 ali, começo dos 70 para os anos 50, tem esse livro que eu acho muito legal. Eu gostei muito de ler esse livro aqui. Este Mundo é um Pandeiro. Foi lá para 2000, foi 2010, quando eu fiz uma matéria sobre o Carlos Manga, e eu resolvi me aprofundar um pouco mais. Me aprofundar, não chega a ser me aprofundar, mas resolvi ver vários filmes de chanchada de uma vez só, rever os que eu já conhecia. Eu conheci os mais famosos, né? Os mais famosos do Carlos Manga, uns dois ou três do Watson Macedo, Anquito e tal, aqueles da Herbert Richards e tal. Mas eu resolvi me aprofundar mais, ir lá pegar tudo que tinha em DVD, ver tudo que era possível, sei lá onde que eu fui buscar. Nossa, fiz uma peregrinação atrás desses filmes que foi inacreditável. E consegui ver muita coisa de chanchada, e esse livro foi meu grande companheiro dessa época, o livro do Sérgio Augusto. Eu acho um belíssimo livro também que fala muito bem da chanchada, né? Explica muito bem o que foi a chanchada de Getúlio a JK. Quer dizer, ele vai ali da guerra, né? Do 45, 46 até o final do governo JK ali, quando a chanchada começa a se enfraquecer e começa a abrir espaço para um. Tem até minhas anotações aqui, da época que eu entrevistei o Manga, que foi uma pessoa adorável. Ele falou que eu fui o melhor entrevistador que ele teve. Claro que não, né? Ele deve ter falado isso para alguns entrevistadores. Mas de fato ele gostou de mim, porque aí eu falei, mas eu não sou entrevistador, Carlos. Sei lá como é que eu chamei ele. Não deve ter sido Carlos. Mas eu não sou entrevistador. Aí ele. É por isso que você é o melhor que já me entrevistou. Porque a gente conversou sobre cinema clássico americano, basicamente. A gente ficou lembrando de É Tarde Demais para Esquecer, de musicais, da Metro. Foi muito legal. E ele fez questão de abrir um vinho que ele estava guardando para ocasião especial. Foi uma tarde inesquecível com o Carlos Manga. E na preparação, eu usei bastante esse livro e algumas dicas muito boas do Luiz Alberto Rocha Mello também, que me deu uma dica muito boa que ele iria gostar que eu falasse do Cajado Filho e ele realmente gostou. Então eu agradeço aqui publicamente ao Luiz Alberto Rocha Mello. Já agradeci pessoalmente e agradeço publicamente aqui. E de fato, aqui também o Sérgio Augusto fala do apreço que ele tinha pelo Cajado Filho. Eu entrei em contato com esse livro também, tive essa confirmação no livro. Gente, eu tô dando o meu perfil horroroso para vocês, mas é porque eu tô aqui pegando os livros. E já que eu falei de. Vamos voltar para um pensador, né? Pensador de cinema, a gente pensa em. Eu acredito que 3 nomes que sejam fundamentais e eu vou contemplar os 3 aqui. E o primeiro, em ordem cronológica, aí seria este aqui, Paulo Emílio Sales Gomes, né? Eu poderia escolher o suplemento literário, poderia escolher um daqueles coloridinhos que saíram por último, mas eu escolho esse aqui. E eu tenho os dois de suplemento literário, né? O volume um é raríssimo. Eu comprei barato até, mas é raro.
Agora talvez nem tanto, não sei. Mas eu escolhi esse aqui por um aspecto. Ele inspirou o livro que eu fiz com a Laura, e que eu não acho aqui para mostrar, sobre o Inácio Araújo, que é esse aqui, Olhos Livres para Ver, tá? Como que ele inspirou? Porque esse livro do Paulo Emílio, ele tem uns capítulos, ele é dividido por capítulos, né? E antes de cada, para iniciar cada capítulo, tem um texto específico escrito para ele, né? Então eu falei, olha, essa é uma ideia boa, a Laura topou e a gente fez desse jeito também o livro. Não é nenhuma novidade, não é uma ideia que eu roubei desse livro aqui, não é nada disso, mas eu tirei na ocasião, eu estava com esse livro, estava lendo esse livro e tirei essa ideia daqui. Como podia ter tirado de algum outro que usa esse expediente. São vários, de fato, que usam. Mas é um livro bem legal e aqui tem muitos textos do Paulo Emílio sobre cinema brasileiro. Tem sobre John Ford, que eu estou vendo aqui, Long Voyage Home, Tobacco Road, Citizen Kane. Mas tem aqui Glauber, tem, enfim, sobre a Cinemateca, sobre o Massaíne, sobre o Festival de Brasília, sobre ele foi um dos criadores, né? Tem muita coisa legal aqui. Bang Bang, Mazzaropi. é, Olha, esse livro eu acho bem legal. Todas as coletâneas do Paulo Emílio são muito legais. E esse aqui é realmente, não diria que é melhor, mas é o que mais me inspirou. Eu escolho ele porque me inspirou no livro do Inácio. Eu acho que é o mais legal, sim, quer saber? Eu acho que é o mais legal. Eu acho muito legal esse livro. Acho muito simpático. E Paulo Emílio é fantástico. Muito bom. Outro pensador que é fundamental no cinema brasileiro, acho que vocês já sabem os três, né? Quais são? É o Jean-Claude Bernardet, Brasil em Tempo de Cinema, que essa edição que eu comprei é a mais recente, mas não, eu mal li essa aqui, que eu li e tá toda desconjuntada é essa aqui, ó. Ela tá desconjuntada mesmo. Ela tá divide, dá pra dividir em três até. Ela tá toda, meu Deus, em quatro até da capa saindo, toda grifada. E eu que grifei, não posso nem. E é aquelas edições da Paz e Terra com essa emenda aqui, essa cola que vai saindo com o tempo. Então, conforme você vai lendo, ela vai soltando mesmo, e solta tudo. Não tem jeito, né? Mas eu devorei esta edição aqui, coisa de uns 20 anos, e comprei essa aqui mais pra frente só pra ter, mas eu não cheguei nem a mal abrir isso aqui, né? Eu não voltei muito a esse livro, mas eu sei da importância dele, tá? É realmente muito importante. É um livro, acho que de 77 ou mais, eu não lembro agora aqui. 77, exatamente. É um livro de 77 que fala muito de. Não, essa edição é de 77, né? 76 tá aqui. Ele fala muito dos anos 60, né? Principalmente. Fala principalmente dos anos 60. Nem sei se ele chega a falar de filmes dos anos 70. Ele fala principalmente de filmes dos anos 70, 60, aliás. Viagem aos Filhos de Duília, filmaço do Carlos Hugo Christensen. Terra em Transe, tem aqui. Subterrâneos do Futebol, Sol sobre a Lama, Sina do Aventureiro, tem muita coisa legal. É Couro de Gato, Gigante de Pedra. Então é o Menino da Calça Branca. Não tô vendo nenhum filme dos anos 70 aqui. Então é tudo anos 50 e anos 60, tá?
Basicamente isso. Como eu falei, é a leitura de 20 anos atrás, então não vou lembrar exatamente, mas é fantástico, acreditem em mim, não desconfiem disso. E o terceiro, Ismail Xavier. Eu até prefiro, se for pensar na qualidade do texto e do pensamento, o livro que eu mais gosto dele é O Olhar e a Cena. O que eu menos gosto é o discurso, como é que chama mesmo? Discurso cinematográfico, né? Opacidade e transparência, porque ali eu acho meio que um, sei lá, parece um fichamento de teorias. Eu acho legal, válido e tal, mas para mim todos os outros trabalhos de Ismael são mais importantes. O livro dele sobre Griffith é uma maravilha, muito legal. Mas falando de cinema brasileiro, aqui ele fala do Glauber, né? E também não vou falar que me inspirei no Ismael aqui, mas eu fiz minha dissertação de mestrado em contrapontos, usando contrapontos, né? Como ele faz aqui. Então ele faz Barravento, capítulo um Barravento, alienação versus identidade, capítulo 2 contraponto, pagador de promessas e as convenções do filme clássico. Aí, capítulo 3 Deus e o Diabo na Terra do Sol, as figuras da Revolução. Capítulo 4 o contraponto 2 o cangaceiro ou o bandido social como espetáculo. Eu fiz a mesma coisa no meu livro, né, que é o que também sumiu, um cacho quando eu quero mostrar para vocês. Mas vocês sabem qual é, né? O livro Rock e os Embalos Sábado à Noite, que eu uso o Taxi Driver como contraponto ao rock e o New York, New York do Scorsese como contraponto aos embalos de sábado à noite, né? Eu usei isso também no meu mestrado, essa ideia de contrapontos, que é uma coisa que eu sabia que na USP, e eu gosto também de fazer. Então eu gosto muito de como ele faz aqui com os filmes do Glauber. Então eu não é que eu usei esse livro no mestrado, mas eu usei a introdução dele, o que ele fala na introdução eu até cito no mestrado, talvez tenha ficado no livro ainda, já não lembro mais. E uso a ideia de contraponto, né, que tem aqui, mas também não é novidade daqui. Não é que eu tirei a ideia daqui, né? Mas é uma ideia que vem daqui diretamente, vem daqui, tem aqui e tem também no meu livro. Então, um livro bem bacana, Sertão Mar. Então, Sertão Mar, Ismail Xavier. Esse espelhado, me complica esse espelhado, tá? Bela edição essa aqui. Faltam três, né? Se eu tô certo aqui. Só faltava eu errar na conta, né? Depois vocês me corrijam. Eu acho que foram uns 8 até agora. Então faltam três. Então, três. Eu vou deixar esses dois por último. E já que eu estou falando em pensadores, eu falei de três acadêmicos, ainda que são três acadêmicos rebeldes. Eu só gosto de acadêmicos rebeldes, eu não gosto de acadêmico certinho, acadêmico que pensa muito na academia, e eu gosto de acadêmico, acadêmico tem que ser rebelde, né? Eu vou falar de um que não é acadêmico e é talvez um dos críticos que mais me influenciaram no Brasil, que é o Inácio Araújo, e tem o meu livro, né, aquele que eu mostrei com o que eu fiz com a Laura, meu primeiro livro, né, de coletâneas de textos do Inácio, e tem esse aqui que o meu amigo Juliano Tosi fez, que é uma maravilha também, que é pela imprensa oficial. E aqui tem vários textos, é um calhamaço também. Acho que é o livro maior livro, o Juliano me falou, maior livro lançado pela imprensa oficial. Juliano é meu companheiro de sinuca. Quando eu vou ao São Paulo, eu jogo sinuca com ele. Ele não quer jogar aqui em Porto Alegre, tem medo que as mesas aqui são melhores, então ele tem medo de tomar uma surra na sinuca daqui, mas quando eu vou a São Paulo eu jogo com ele lá. É, 700 páginas quase aqui.
Imagina se ele ouve eu dizendo isso, ele vai querer me desafiar amanhã. Então, vou fazer uma ponte aérea só para me desafiar. Mas esse livro é muito bom, uma coletânea muito bem escolhida, textos muito. E ele me deu a dica também do que ele deixou de fora, tinha muita coisa boa no que ele deixou de fora. Infelizmente não deu para aproveitar nem, sei lá, 20% do que a gente queria aproveitar, porque o orçamento não dava, o livro ficou fininho. Mas aqui tem muita coisa boa. Eu uso o texto daqui do Tropas Estelares sem eu ter combinado com ele. Ele escolheu justamente do. Inácio Araújo fez uns 15 textos sobre Tropas Estelares. Tem um específico que eu sempre uso em oficina de crítica. E ele escolheu justamente esse, sem saber. Eu acho que ele não sabia que eu usava. E eu também não sabia que ele ia escolher. Não falei nada para ele escolher. Eu não, aliás, eu não dei nenhuma dica que eu lembre. Talvez a gente tenha conversado em algum momento, oh, aquele texto é demais, nossa, esse texto é maravilhoso. Mas eu realmente não lembro de ter falado desse texto para ele. Mas eu uso direto e tá aqui, é o livro que ele escolheu. O texto que ele escolheu sobre o Tropas Estelares é o que tá aqui. Aquele que ele fala que nessa briga de insetos contra terráqueos, os insetos somos nós, né? Nós que atrapalhamos. É muito legal. Ele fala de que é um filme de esquerda, que as pessoas liam como um filme de direita, um filme quase fascista. É muito bacana a defesa que ele faz do filme. Aqui, os dois últimos, então, não podia deixar de ter, né? O Mestre, hoje em dia, ele está sendo desprezado ou menosprezado pela juventude que prefere endeusar outras. Falam que Sganzella é muito bom, realmente, Sganzella é muito bom. Mas o Glauber também, gente, não precisa diminuir um para endeusar o outro, tá? E essa revisão crítica do cinema brasileiro é demais, é muito legal, é um texto muito afiado dele, é um jovem crítico fazendo um trabalho desses. Ele lançou em 63, quer dizer, acho que ele escreveu de 61 a 63, 62, acho. Acho que é por aí. E lançou em 63. Assim, era jovenzinho, né? Ele era com 20 anos, menos até, ele já escrevia textos lá nos jornais da Bahia. O cara era um gêniozinho, assim, sabia muito de cinema. E é um cara. Essa edição é linda, essa edição da Kozak. Revisão crítica do cinema brasileiro, tá? Tem a mesma. Da mesma série tem o Século no Cinema, né? E o Revolução do Cinema Novo. Nem preciso falar que os dois são obrigatórios, né? Como também é obrigatório Cartas, né, ao Mundo, que saiu, se eu não me engano, eu não vou falar editora que eu não lembro agora, mas é um grandão também. Eu lembro que eu comprei faz tempo, acho que logo que saiu eu comprei. E é um livro, é fantástico. As Cartas ao Mundo ali, tem cartas muito legais ali, são ensinamentos também. Então, ler o Glauber, mesmo que você discorde, é muito legal. Ele adorava John Ford na juventude, depois passou a achar o John Ford o contrário do Godard, né? O Godard não gostava do John Ford na juventude, depois passou a amar o John Ford. Falou que a única cena que ele chorou no cinema foi o Let's Go Home Debbie, no Raços de Ódio e tal. E sobre o Glauber, eu acho que o melhor livro possível sobre o Glauber, além, claro, do estudo do Ismail, né, que é numa linha mais acadêmica, mas é um acadêmico bom, né, é o da Sylvie Pierre, que eu acho fantástico. Glauber Rocha, da Sylvie Pierre. Saiu pela Papiros. É um livro que eu também já tive dois, porque eu achava que eu tinha perdido. E eu fiquei desesperado quando achei que perdi. Eu fui logo comprar outro. Porque ansiedade é uma merda, né? Ansiedade, caramba. Então, que drogas, puta, perdi. Aí você vai lá comprar outro, depois quando chega você achou o outro. Aí fiquei com dois e acho que dei de presente aqui pro.
Acho que a gente fez um. Eu e a Carla pegamos os livros que a gente tinha repetido e demos de presente para os amigos aqui de Porto Alegre. Fizemos uma espécie de, né? Cada um sorteava e cada um ia escolhendo um e um. Foi bem legal esse dia. A gente ficava, quem é que vai ficar com o Glauber? Quem é que vai ficar com o Glauber? Algum felizardo pegou esse livro muito legal, com muitas ilustrações. Ó. Sylvie Pierre é uma grande crítica de cinema, escrevia na Cahiers, era uma crítica, estava ali tentando. A Cahiers era um clube do Bolinha suportável, né? E a Sylvie Pierre estava sempre tentando ali se fazer valer no meio daqueles marmanjos meio boçais ali. Muito inteligentes e muito apaixonados por cinema, mas boçais enquanto homens com essa brodagem estúpida que não podem abrir espaço para mulheres. Mas ela conseguiu o seu espaço e ela era muito respeitada de fato, né? Na Caia de Cinema, ela soube se fazer valer sua voz e era muito respeitada porque vocês vão ver no texto dela aqui, vocês vão ver que ela era inteligentíssima, sabia muito de cinema, não perdia para nenhum deles, essa é que é a verdade, e vale muito a pena esse livro. Veja um sumário aqui, veja. Leão de Sete Vidas, depois tem mais aqui. Fica meio torto porque esse espelhado aqui do meu vídeo eu não consigo lidar muito bem com ele. Bom, mas acho que deu para vocês verem, né? É isso, acabou. São 11. Se eu contei errado, me desculpem, porque dessa vez eu acabei ficando um pouco atrapalhado aqui, porque o espaço, eu calculei mal o espaço e os livros parece que foram maiores. Eu peguei duas edições do Bernardet, aquela edição da enciclopédia, ficou tudo muito grande aqui, o espaço pequeno, com uma coisa caiu um outro aqui, isso acordou o vizinho, enfim. Então é isso, pessoal. Eu ainda vou fazer mais um dessa série, que é livros que não são de cinema, mas que foram importantes para minha formação. Não vou dizer formação, mas para o meu trabalho nos últimos anos, né? Pode ser, vai, formação de crítico, se a gente entender a formação de crítico como um trabalho em continuidade, né? Eu ainda sou um crítico em formação, a gente pode entender dessa maneira. Eu acho que o crítico vai estar sempre em formação, né? Então, eu acho que a gente pode expandir isso. E aí vocês podem entender que não vai ser só livro de cinema que vai estar nessa formação. Então, eu não vou pôr, por exemplo, livros de romance, Visconde Partido ao Meio, que é um dos meus preferidos, ou Estrangeiro, ou Dom Casmurro, ou Um Brasileiro, ou coisas mesmo, Vastas Emoções, Pensamentos Imperfeitos, do Rubem Fonseca, que eu adoro. Não vai ter romance, a Valovara, não vai ter esses livros assim que não são, que são ficcionais, né? Que são literatura. Não vai ter literatura, vai ter livros de não ficção, tá? Livros de não ficção, porque livros de ficção eu tenho poucos, eu guardo poucos, eu passo para frente, eu pego emprestado, enfim, alugo, não faço questão de guardar. Agora, eu guardo muito livros de não ficção, livros que eu consulto, livros que eu vou querer voltar a eles e tal. É isso. Tá bem? Então vai ter mais um dessa série. Eu não sei se eu faço logo em seguida ou mais pra frente para dar um respiro, mas de qualquer forma vai ter. Podem esperar. Então é isso, pessoal. Obrigado por me aturarem até agora e nos vemos logo mais. Tchau, tchau.